nosso mentor, o mentor do nosso trabalho, do Deus e Luz. Meu nome é Deusi Mantovani. Estou aqui trazendo a energia de Haydn para vocês, dessa egrégora maravilhosa. E hoje, com uma convidada especial para a gente continuar falando sobre relacionamentos, né? Na série de programas que a gente está trazendo aí, um tema que é o que mais a gente tem discutido, mais que as pessoas necessitam, né? No seu dia a dia, na sua casa, com o companheiro, gente que está querendo buscar um relacionamento legal, gente que tem dificuldade, né, em se entregar no relacionamento. Nós vamos falando sobre tudo isso. Então, com vocês também, a especialista Tereza Cristina Moraes. Fala, Teca! É uma honra estar aqui, gente. Eu tô adorando fazer essa série, porque a gente tá, assim, trazendo tanta coisa legal, tanta informação importante para vocês. Então, espero que vocês gostem, compartilhem, indiquem e também nos tragam sugestões, né? Prazer, Dê. Obrigada mais uma vez. Imagina! Olha, hoje um tema fantástico. Os padrões que impedem as pessoas de amar e de serem amadas. Nossa, mas existem padrões. Vamos tomar consciência do que está impedindo a gente de conseguir amar e de atrair, receber, esse amor, né? Receber amor. Porque muitas vezes a gente acha que o nosso problema é não conseguir, né, criar um relacionamento, mas a gente também não se abre, não se permite, né? Não está num ponto preparado para receber o amor de quem está querendo dar, né? E tem muita gente que está numa relação que não tem amor, que não tem essa troca, que não se permitiu, simplesmente está muitas vezes por um comodismo, pelo medo da solidão, né? Mas e essa coisa gostosa relações que é, muito né? racionais, né? Racionais, Quais as dependentes, vantagens, que a né? gente falou, né? Porque a família, porque o dinheiro, porque os Isso. filhos, e acaba ficando aquele banho-maria eterno que a gente nunca está satisfeito, nunca é bom. E deixa de sentir aqui para, né, tentar De viver uma colocar... relação de verdade, né? Exatamente, uma Deixa de viver uma troca relação de intensa, verdadeira. Exatamente. Então, vamos lá, dona Teca. Então... Vamos falar um pouquinho sobre as questões, né? Primeiro, para depois a gente dar a solução. Exatamente. Gente, um dos principais padrões que afastam as pessoas de amar e de receber amor é o egoísmo, né? Muita Então, gente confunde egoísmo com individualidade. Isso. Egoísmo, sim, né? egoísmo é uma coisa, individualidade é outra e amor próprio é outra, né? Então, muitas vezes a pessoa que só pensa nela, que só quer do jeito dela as coisas, esse é um lugar que não cabe dentro de uma relação amorosa, dentro de uma relação, né? Qualquer relação, é importante que você também saiba ceder, saiba flexibilizar, saiba compartilhar, saiba dividir, A né? pessoa está sempre focada nesse ego, né? Vamos assim no ego. dizer, porque não é o eu ego verdadeiro, negativo. é o ego. Uhum. E sempre para mim, né? E eu sou o foco das atenções. E deixo de trabalhar essa questão da relação, que é o outro. Achando assim, só um parênteses aqui. A gente precisa lembrar que o chakra cardíaco, gente, ele não recebe, ele só emana. Ele só dá. Ele só emana. Então, o amor, a gente aprende a doar. Nós aprendemos a amar. Não tem o aprender a receber amor, né? Porque o amor a gente não recebe. A gente põe um padrão de vibração necessário para a gente trabalhar, e captar as informações que vêm do outro, para processar, para a gente sentir, equilibrar e poder abrir o cardíaco para o amor. Então, é só uma lembrança aí, né? Então, quem é egoísta, trava aqui, não doa nada e também não vai receber mesmo, porque ele está bloqueado, ele está com a energia sem movimentar, aquele torus energético para de existir, né? O nosso campo eletromagnético que é poderoso. É isso aí. O julgamento, né? É um outro padrão que impede pra caramba. Então, se eu tenho lá os estereótipos na minha cabeça, né? As minhas verdades absolutas e tal, ou o que o outro faz ou deixa de fazer e tal, eu já tô julgando, eu já tô condenando, eu já tô culpando, eu já tô responsabilizando e tudo mais. Isso impede demais, né? Quando o paciente dessa chega troca em casa, né? Chega lá no consultório falando, o julgamento, julgando, eu falo... E você? Quem julgou você ao ponto de você sentar nessa cadeira que não é sua? Porque assim, a cadeira do juiz. Quem deu autorização, condição de você sentar na cadeira do juiz?
Ah, mas eu não estou julgando o outro. Muitas vezes está julgando a si mesmo, né? Sim, Condenando. muitas vezes então, o autojulgamento eu é sou isso, muito aquilo. comum. Então, a pessoa senta numa cadeira que não pertence. Então, a gente não pode... A hora que eu sento na cadeira do juiz, eu me empodero de uma força de julgar, dar o veredito, condenar, né? Estipular uma sentença e colocar aquela sentença em ação. Como uma verdade absoluta, né? Como se só existisse aquilo ali, né? Uma punição, uma coisa. Então, às vezes, a pessoa está se culpando, se punindo, e você vai voltando para trás e fala, você sentou na cadeira do juiz, se condenou, né? Colocou sua sentença, está agora sofrendo uma sentença, né? Pagando uma sentença que você mesmo se colocou. Exatamente. Agora, julgar o outro, então, é uma questão pior ainda. Porque fala, quem te dá o direito de julgar o outro se você também não é perfeito, se você também, né? Como você se coloca nesse papel? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, vamos ser advogados de defesa. Sempre para olhar o lugar do outro. Isso é a compaixão, isso é você, né, trazer essa empatia de se colocar no lugar do outro. A indulgência mesmo. Para você trabalhar o perdão, trabalhar, né, essa consideração. A compreensão. Compreensão pelo lugar, pela situação. Então, sempre a gente vai achar uma justificativa do bem, né, sendo advogado de defesa. Com certeza. Para que a gente não entre nesse processo de julgamento. E isso impacta diretamente nas relações, né? E o julgamento nada mais é do que a ausência de autoconsciência. Né? Então, quando eu julgo o outro, eu não tenho autoconsciência, eu não me conheço, eu não me compreendo, eu não sei o que acontece comigo, eu não tenho consciência sobre mim, eu não tenho clareza sobre mim. Então, eu fico só olhando para fora. Eu fico só olhando para fora, porque é mais fácil, né? Eu culpar o outro, responsabilizar o outro, apontar o dedo e tudo mais. Então, quando eu estou olhando para fora, não estou olhando para dentro, né? Então, a importância de eu olhar, toda vez que eu for julgar ou pensar em julgar alguém, olha para si, vê se aquilo lá não existe dentro de você. Jesus falou, né? Atire a primeira pedra quem não tiver nenhum pecado. Aí ninguém julgou pedra. Porque, gente para de olhar, né? De julgar, isso de condenar. Bíblico. Exatamente. Joga a primeira pedra quem não tem pecado nenhum. Tipo, né? A famosa, põe o dedo para lá e tem outros 3 voltados para si, né? Exatamente. Então, assim, na hora de julgar, condenar ou criticar alguém, vamos parar e falar, será que eu não estou fazendo uma coisa parecida ou coisa pior, né? Vamos entender, porque assim, relacionamento, a gente está numa zona de estabelecer limites de um para o outro, de outro para um, né? Então, sempre fica com aquela negociação, né? Nossa vida dentro do relacionamento é uma eterna negociação. Total, gente. É ceder de um lado e ceder do outro. Para a gente entrar num acordo comum que seja bom para os dois, os dois aproveitem os 100%, como a gente falou lá no programa passado. Sim. Então, e é bacana, Ade, você falar sobre esse lance do limite, porque a pessoa muitas vezes pode falar assim, mas tudo sou eu que sou responsável, então, se eu me incomoda e tal. Não, o outro tem a sua parcela de responsabilidade, porque ele também tem defeitos, ele também tem dificuldades, ele também está em processo evolutivo. Relacionamento é 2, não é 1. Exato, o relacionamento é 2, não é 1. Mas cabe ter essa consciência e saber colocar esse limite, né? Será que essa corda está muito frouxa? Será que eu tá sem corda nenhuma? Né? Será que eu estou conseguindo delimitar ali até onde vai isso? E muitas vezes a pessoa reclama, mas ela se coloca no papel da vítima, do coitadinho, do sofredor. É o que mais acontece, então, sempre tem um controlador, né? Alguém que está lá mandando, desmandando, ultrapassando o limite e sempre vai encontrar o parceiro que vai aceitar, vai se subjulgar. Exatamente. Vai se colocar numa posição inferior, vai se tornar submisso ou submissa, né? Então, o nosso objetivo aqui, né, é trazer essa consciência para vocês, para que vocês possam fazer essa autoanálise, né? Olhar como é que estão sendo essas relações e para que vocês possam começar a praticar novos padrões neurais, porque através da prática de novos padrões neurais, de uma nova mentalidade, de novas emoções, a partir do momento que eu identifico uma emoção negativa, uma emoção impulsiva, uma emoção que não vai me levar para um lugar legal, né? Eu vou adquirindo novos comportamentos e isso impede muitas vezes, né, na grande maioria, obviamente, de você ter conflitos, né, danosos nas suas relações ou até das pessoas que não estão numa relação também ter alguma, assim, continuarem sozinhas, então, né? E uma solução que ajuda muito é a tomada dos florais. Eu vou falar do nosso patrocinador aqui,
Florais Deus e Luz, os florais que reintegram o ser com a natureza, a nossa própria natureza, a natureza que está aí. E muitos florais que a gente desenvolveu especificamente para trabalhar essa questão do limite, como o chakra gástrico, o chakra cardíaco. Trabalhar essa questão de relacionamento. Existe um floral só para relacionamento. O floral da autoestima, para resolver a autoestima. Enfim, entrem no site, xeretem lá, tem muita coisa legal. www.floraisdeuseluz.com.br ou o @deuseluzoficial, onde você vai conhecer os trabalhos da casa, que a gente tem cromoterapia, tem reiki, tem o trabalho de cura espiritual que eu faço com o nosso mentor, o Hayden, que faz cirurgias espirituais todas as quintas-feiras. Então, quem tem problema de saúde, questões emocionais também, pode procurar ajuda para a gente lá no 50440699, se você quiser marcar consulta ou saber mais sobre as coisas. Ou no @Deuseluz Oficial, 50440699. Então, vamos falar, né? Se você me permite, eu acho que tem outros 2 florais que também faz muito sentido a gente recomendar para o pessoal. Lógico, vamos falar. Para ajudar na tomada de consciência, né? Então, assim, puxa, mas como que eu vou identificar se eu sou egoísta, se eu sou... Então, tem o ampliação de consciência. Maravilhoso. Que te ajuda muito a você enxergar as coisas com clareza. Gente, eu sou prova viva, assim, já aconteceu muito comigo de cair as coisas assim, sabe? Uma quebra de ilusão gigantesca. Por quê? Porque é importante a gente lidar com a realidade das coisas, sair do campo de ilusão. Quem é você, de verdade, quem é o outro, né? Não é uma projeção sua. Parar com essa coisa e tal, que você fica fantasiando, como a gente já falou, sobre essa coisa romantizada demais, que acaba levando a gente para um lugar que não é a realidade, né? E também o maturidade emocional, né? Que ajuda a gente a ser mais maduro emocionalmente, para a gente poder reconhecer isso com amor, com carinho, com aceitação, né? Não, e esse maturidade emocional traz um efeito, gente, violento. Sensacional. É de um dia para o outro que você olha e fala, nossa, olha a mudança de comportamento, porque cai a ficha. Cai a ficha. E a gente deixa de ser aquele mimimi, aquela infantilização, exato. para a adultez chegar e falar, opa. Assumir mais a responsabilidade. Maravilhoso, porque o adulto, ele assume. Não, eu tinha que falar, porque tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Sim, né? E então vamos lá, né? achar soluções. Porque a gente estava falando, né, um pouquinho sobre isso. Então, egoísmo, julgamentos, os estereótipos que a gente, né, falou um pouquinho. Tem os outros, né? Então, estereótipos, a gente falou num outro programa, mas vale a pena ressaltar, né? A importância de você cuidar com estereótipos em excesso. Então, a pessoa tem que ser de um jeito, tem que ser do outro, tal. Se não for assim, não é bom. Se não for assado, né? Porque existe um inconsciente e um consciente coletivo frustrado, que está atrapalhando muito as pessoas a entrarem numa relação, né? Então, isso tem a ver com as redes sociais, que é o nosso próximo programa. Nosso próximo programa nós vamos falar sobre o impacto Agora todo mundo tem que ser milionário, agora nem milionário, é bilionário, todo mundo tem que ter avião, helicóptero. A gente fica vendo aquele Instagram. Gente, os estímulos negativos que rolam no Instagram, que afastam você barriga de viver a verdade. Tanquinho, bunda assim, assado. Gente, vamos entender. Quem está num relacionamento acaba atrapalhando muitos estímulos vamos de fora. falar depois. Então, esses estereótipos, eles atrapalham demais. Então, sai fora. Se livra desses estereótipos, sabe? Se abra de verdade para você amar e ser amado. Porque é aqui, a gente se conecta pelo coração, né? Então, verdades absolutas. Então, só aquilo que eu acredito é que é verdadeiro, né? Então, só aquilo lá tem que ser daquele jeito. Daquele jeito, senão não serve. Então, senão não serve. Então... Cada um é um. Eu acho que o que é combinado entre o casal não é caro. É o combinado, que a gente não pode atrair o outro na nossa combinação, exatamente, né? Exato. Mas entre 4 paredes, é o casal, né? Pode mudar combinado? Pode, tá tudo certo, mas precisa ser combinado, né? Exatamente. Então, é sobre isso. Mentiras. Olha, gente, a pior coisa do mundo é você viver em mentira. Então, comecem a vibrar numa frequência da verdade. Tem um mantra da verdade que é maravilhoso, que se vocês quiserem depois eu posso passar para vocês, ou eu falo depois aqui no programa. No outro programa, No outro programa, um mantra sensacional que você começa a vibrar numa outra frequência, ser mais verdadeiro com você e atrair mais verdade para sua vida. A mentira, ela afasta você de uma relação verdadeira. Então, a mentira é alimento das sombras. A mentira, ela alimenta a sombra. E é uma porta aberta para todas essas influências espirituais negativas que a gente vai falar sobre isso mesmo. Influência no relacionamento,
muito, influência na Isso. sexualidade, influência Gente. na família, dentro da nossa casa. É. A gente já falou um pouquinho em outros programas sobre esse desvendar das sombras que tá com tudo aí. E a gente precisa entender como isso funciona, porque também afeta demais as relações, né? Demais. Olha, É a esse inveja, é um olha o padrão gordo. que... Aquela amiga que tá sozinha, vê você feliz com o seu namorado, com o seu marido, tem uma família e uma coisa. E o que tem de gente querendo destruir isso, pela própria frustração. Não é porque a pessoa é má, é porque ela é uma frustrada, né? Então a gente falou um programa inteiro sobre o pecado da inveja. A inveja traz isso, é a projeção da frustração da pessoa sobre o outro. Porque ninguém quer estar no lugar do outro. Ninguém. Passar o que o outro está passando. Ele só quer jogar a frustração dele em cima daquilo. Então, vamos agora trazer soluções, né, É que muitas Teca? vezes você também só está vendo aquele rótulo, né? Você não sabe o que tem por trás daquilo. Você não sabe o Opa. quanto aquelas pessoas, aquele casal se trabalha para ter uma relação daquela. Exatamente. Né? Então Quanto você só tá sapo vendo já a casca, engoliu, quanto o sapo quanta já paciência engoliu. teve que ter, Exato. Quanto né? já se Quanto transformou. perdão de um erro Quanto do um e de perdão. outro, enfim. Então é muito importante olhar para isso. E o controle, né, gente? Que a gente já falou em outros programas, que o controle realmente é algo que, né, impede as pessoas de amar e de ser amado. Né? Impede o outro dele ser ele mesmo, ter a liberdade Dele ser dele, ele que é, mesmo. que é nossa, né? É. E sobre nós também. A gente quer ser livre, quer poder ser a gente mesmo. Isso. Né? E essa é a nossa busca, a busca da nossa alma, né? É o caminho de individuação, que é você se Exatamente. tornar quem você verdadeiramente é. É isso. Vamos trazer umas soluções? Vamos! A gente quer recomendar um livro, gente, um livro fantástico para vocês lerem. É super curtinho, né? Baratinho. Baratinho, inclusive no Mercado Livre vocês encontram, chega no mesmo dia, no dia seguinte, que é Os 4 Compromissos, né? Do Dom Miguel Ruiz. Esse livro, ele traz uma tomada de consciência maravilhoso para o desenvolvimento pessoal, desenvolvimento das relações, né? E a gente quer trazer os 4 acordos como solução para vocês, né? Então, primeiro acordo, Dê. Ser impecável com a palavra, né? Tanto com você mesmo quanto com o outro. A gente cai nessa história da mentira, das promessas, porque às vezes fala, eu não minto, mas você prometeu e não cumpriu. Pronto. Aí é uma mentira, o universo entende como uma mentira, né? Eu vou na sua casa, eu vou fazer isso para você, e não faz, não aparece. E isso provoca expectativa na outra pessoa. A energia se prepara para aquele acontecimento, que você projetou aquilo para o futuro e aquilo não acontece. Porta de entrada para as sombras. Total. E a hora que a gente começa a mentir, né, a não ser impecável realmente com a palavra, o outro perde a confiança, o outro para de acreditar em você, né? As pessoas, você fala, ele falou isso, nem dá bola, porque ele sempre promete e não cumprir nada. Você passa a ficar desacreditado. Então, pega mal, né? Antigamente a palavra tinha poder, e a palavra tem, porque é o verbo, né? Faça-se a luz. Antigamente A luz se fez. falava muito, né? A palavra na magia é uma ordem mágica. A hora que a gente solta Jesus, aquilo na palavra... Levanta-te, anda-te. Exatamente. A gente sabe que a palavra é que traz essa comando. força e esse comando da espiritualidade realizar. Então, o poder de realização vem pela palavra. Então, se você usa palavras negativas, você vai realizar coisas negativas. Se você deixa de falar a verdade, você está indo contra aquele preparo da natureza sobre isso. Inclusive sobre si mesmo, tá? Então, autopunição, autojulgamento, né? Então, autodepreciação. Então, como eu sou burra, como isso... Gente, isso é péssimo. A palavra tem poder. Aquilo que eu não quero para o outro, aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Então, não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Né? Então, você não quer ser desrespeitado, não desrespeite, né? Então, começa por aí. Segundo, não levar nada para o lado pessoal. Não é sobre você, é sobre o desequilíbrio do outro. Gente, isso é muito importante. É a projeção do outro, é a expectativa do outro. Então, é difícil, hein? É difícil. Mas a gente tem que, né, como você falou, do maturidade emocional, a gente tem que sair do mimimi, de ser criancinha, tudo sou eu, tudo, né? E não sou o foco das atenções. E às vezes é o desequilíbrio da pessoa, a falta que a pessoa tem, o tempo da pessoa. O nível de consciência dela, né, e tal, o que ele está passando por... Às vezes não está num bom dia também, né? Então, a gente tem que entender que as pessoas não são iguais todos os dias, né? Nem nós somos iguais todos os dias. Então, é importante, não leva nada para o lado pessoal. Geralmente, 99,9% das vezes o que vem do outro é dele. Agora, se te incomoda, dá uma olhadinha em você.
né? Por que aquilo está incomodando? Exato, porque de uma certa forma aquilo estava reverberando em você e é um convite para você evoluir. E o que a gente enxerga no outro é o que a gente não enxerga na gente, muitas vezes, né? Fica a dica aí. Terceiro. Não acordo. fazer suposições. Nossa, isso é o que mais tem, porque assim, o outro não respondeu. No Instagram lá, eu mandei um WhatsApp. Daqui a pouco, ele deve estar fazendo isso, ele deve estar fazendo aquilo. A pessoa, ela deve estar, deve estar deve assim. estar com outra. Deve, ela está brigada comigo, não me responde. E às vezes a pessoa está Tem trabalhando, está numa reunião, não tem nada a ver e a gente começa a criar fantasias na nossa cabeça, suposições de coisas que aquilo não é realidade. Eu falo para os pacientes, né? Olha para o pé, venha para o aqui e para o agora. O que é lidar real, fato real, e o que é elaboração da sua cabeça. Tem que lidar com fatos. Canso de falar isso, não é, Teca? Muito importante. Olha, isto é fato concreto. Então, aconteceu isso. Aconteceu aquilo. Você ele tem falou aquilo pessoalmente. Um elemento, né? Você tem um elemento. O resto é suposição. E 99,9% das vezes é criação da sua mente. Porque a mente da gente é muito inteligente, muito rápida. Ela pra cria coisa uma negativa, história, então. E se você não cuida, isso vira uma neurose. A hora que você vê, você está materializando o negócio. Você começa a realmente enxergar coisas de Onde tanto não você existe. pensar naquilo, né, onde não existe. Então, não fazer suposições. E qual que é uma solução para você não fazer suposições? Pergunte, né? Aprenda a arte de perguntar. Então, Dialogue. se você tem dúvida sobre alguma coisa, pergunte. Se a pessoa, por exemplo, não está falando com você e você fica lá, mas será por quê? Então, pergunte, fala, escuta, aconteceu alguma coisa, né? Fiz alguma coisa para você, ou qual que está acontecendo que você não está falando comigo? Ou seja, pergunte, porque a pergunta vai eliminar qualquer sombra de dúvida e de suposição. Isso faz parte dessa comunicação que flui positivamente, Total. Né? Falar, olha, o que é fato e o que é, né? Realidade. Mas e se a pessoa mentir? O problema é dela, né? Você vai ver que ela vai estar mentindo. Bom, enfim, aí é problema dela. Mas você fez sua parte e aí tá ótimo. Dê o seu melhor. Gente, dar o nosso melhor, ele impacta diretamente na nossa autoconfiança, na nossa autoestima, na nossa percepção de alto valor, né? Então, se eu garantir que eu tô fazendo o meu melhor, que eu tô dando o meu melhor, eu vou evitar autojulgamento, autopunição, autocondenação, né? Então, é importante você ter essa consciência que você tá fazendo o seu melhor. E quando, mesmo assim, eu acho que eu estou dando o meu melhor e a coisa não flui, terapia. Será que o que eu acho que é o meu melhor é o meu melhor mesmo? Com certeza. Então, ter o outro olhar para para si. Será que eu estou fazendo alguma coisa que eu não estou enxergando, que eu não estou sabendo? Mas a minha intenção é a melhor de todas, mas nem sempre, né? Porque eu estou olhando só sobre um prisma. Quando fala de relacionamento, a gente tem que ver o prisma do outro também, né? É importante. Às vezes eu acho que aquilo é o meu melhor e o outro está querendo outra coisa. É a questão das expectativas. O meu limite é esse, eu posso dar até aqui. A expectativa do outro é outra. Sinto muito. Vamos resolver isso de outra forma. Aí entra as linguagens de amor, entra as porcentagens. Tem muita conversa aí, mas o tempo é curto, né? Com certeza. Então, gente, eu acho que deu para dar uma pincelada nesses acordos. Eu acho que é bem legal a gente parar a pensar, trazer isso para a nossa vida, né? Porque o objetivo do nosso programa é esse, trazer soluções, dicas práticas para o dia a dia de vocês, a relação de vocês. A vida se celebra vivendo, é o que eu falo para os meus alunos sempre. Esse é meu, hein? A vida se celebra vivendo. Então, vamos viver. E vamos viver ouvindo o nosso mentor, trazendo suas influências positivas. Para encerrar o nosso programa, muito obrigada, Tequinha, pela presença. Mais uma vez falando aqui sobre relacionamentos. Vamos fazer a nossa vida ficar mais leve e mais feliz. Por favor.